gente, aqui quem fala é a Júlia do canal Ju Mais Amor, então se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho pra sempre que vídeos novos vocês serem avisados. No vídeo de hoje eu vou contar sobre a minha experiência que eu tive com o Espírito Santo. O Espírito Santo me batizou com o dom de falar línguas e eu não poderia deixar de contar aqui no canal, né, gente? Viver o amor, sentir o amor intensamente. É o seguinte, eu fui orar um dia no Gov, normal de cada dia. O Gov é um grupo de oração virtual que tem lá na minha igreja. A gente separa todos os dias, 30 minutinhos, todos os dias não, de segunda a sexta, 30 minutinhos do nosso dia pra orar, e aí a gente coloca lá no Gov. Enfim, resumindo, né, pra quem não sabe. E aí eu fui orar no Gov normal, né, fechei meu quarto, coloquei a música, play, e aí eu comecei a orar, né, Deus, muito obrigada por tudo, e comecei a oração. Deu uns 10 minutos de oração, ou nem isso, foi bem menos, eu comecei a chorar. Aí eu, ai que lindo, tô sentindo a vibe do Espírito Santo e tal. Gente, do nada, mas do nada, parecia que alguém tinha apertado o botão em mim. Eu comecei a chorar. Do nada. Comecei a chorar não, comecei a dar risada. Eu tava chorando e aí pareceu que alguém apertou um botão em mim e eu comecei a dar risada. Aí eu olhei e falei, tem alguma coisa diferente aqui, né? Que muito estranho, né? Você tá chorando do nada e começa a dar risada. Senti, falei, tem alguma coisa diferente aqui. Mas enfim, eu fui segui o baile, né? E aí comecei a rir. E veio uma alegria tão forte no meu coração que eu comecei a pular na cama. Aí eu pulava na cama. Aí do nada saía da cama, começava a correr no meu quarto. E o meu quarto é minúsculo. Derrubei ventilador, derrubei tudo. E aí eu comecei a correr no quarto. E aí eu peguei o lençol da minha cama e comecei a dançar, como se eu estivesse ministrando mesmo na igreja, sabe? Comecei a dançar. E aí depois que eu comecei a dançar, eu chorava muito, gente, muito mesmo. E aí eu tava sentindo muito a presença do Espírito Santo, né? Depois que eu dancei com o pano, eu caí no chão assim, caí no chão, não de uma vez, caí delicadamente, eu fui indo, caí assim, sabe? Não foi de uma vez, quando vai, pluf. Não, eu fui, vocês me entenderam, eu fui caindo devagarinho. E aí, quando eu cheguei no chão, eu abaixei eu coloquei minha cabeça no chão, como se eu estivesse colocando minha cabeça aos pés de Jesus. E aí eu chorando. E literalmente na minha cabeça, no meu pensamento, eu estava com a minha cabeça aos pés de Jesus. E aí eu orava. E naquele instante me deu uma vontade de falar em línguas. Me deu uma sede, um desejo por falar em línguas. E eu vou explicar minha trajetória em questão disso. Eu nunca tive uma vontade tão grande em falar línguas. Nunca tive. Eu sempre imaginei que era uma coisa sobrenatural, que era uma coisa incrível. Eu tinha curiosidade, mas não tinha vontade, entendeu? Eu queria aquilo um dia pra minha vida, mas eu também sabia que todo dom vem com uma responsabilidade. Então não adianta só pedir porque todo mundo fala e porque é bonito. Então eu tinha isso em mente. E aí eu fui falar com ela, né? E eu falei pra ela, pastora, como que você sabe quando você vai falar em línguas? Aí eu perguntei um monte de coisa pra ela, né? E aí ela falou assim pra mim, quando você for falar, você vai achar que é coisa da sua cabeça. Você vai achar que é coisa da sua cabeça. Você não vai confiar, você não vai acreditar. Você vai duvidar, entendeu? Então, não permita que esses pensamentos fiquem na tua cabeça. Quando vir, você vai saber. Quando vir, fala as palavras. Aí ela foi falando, né? Ela contou a experiência dela, a primeira vez que ela falou. E aí ela falou, tá tudo aqui. É só você falar. E você não vai querer falar porque você vai achar que é coisa da sua cabeça. Só que já tá tudo aqui. Aí beleza, eu peguei isso pra mim. Só que guardei isso no meu coração e nunca tive uma vontade tão grande. Só que nesse dia, voltando agora eu tô voltando pro dia que eu tava orando, que minha cabeça tava nos pés de Jesus. Aí quando eu tava lá, minha cabeça nos pés de Jesus, eu comecei a sentir uma vontade, uma sede de falar em línguas. E aí eu levantei e comecei a orar. Pai, eu quero falar em línguas. Me dá o dom de falar em línguas, pai. Eu quero, pai. Agora eu quero. E a partir daquele momento eu tava com sede de falar em línguas. E aí eu comecei a orar. Pai, me dá esse dom, me dá esse dom, me dá esse dom. Aí eu chorava, gente, igual uma criança. Falava, por favor, me dá esse dom. Não tem uma criança, quando você tira o doce da criança antes do almoço, porque você fala pra ela que é só pra ela comer o doce.
depois do almoço, e ela começa a chorar porque ela quer o doce, foi a mesma coisa. Eu comecei a chorar, e eu começava a pedir, pai, eu quero falar em línguas, me dá esse dom, me dá esse dom, me dá esse dom, me dá esse dom. E eu chorava, chorava, chorava. E aí vinha palavras na minha cabeça. Mas eu tava o quê? Insegura, porque eu achava que era o quê? Coisa da minha cabeça. E aí eu pensei assim, Deus, se for pra eu falar com essas palavras... Porque eu tava duvidando ainda. Então eu fiz um joguinho com Deus, né? Porque a gente vive fazendo joguinho com Deus, né? Meu Deus, misericórdia. E aí eu falei assim, se for pra eu falar tudo aquilo que tá na minha cabeça, que eu abra agora a Bíblia e esteja uma palavra fala. Eu só queria abrir a Bíblia e ver alguma palavra fala. Aí eu peguei a Bíblia, folheava assim com o olho fechado, abria e colocava o dedo em alguma palavra. Aí eu abri o olho, Moisés. Abria de novo, fazia a mesma coisa, Cordeiro. Jesus. Não era nenhuma palavra fala, obviamente, né, gente? E aí eu desisti, eu falei assim, tá bom, Deus, tá bom. O Senhor não vai querer me dar esse dom hoje. Tá bom, eu já aceitei. Mas eu vou pedir, eu vou fazer jejum e eu vou orar até eu falar em línguas, que agora eu quero. E a partir daquele momento eu estava com sede, eu estava com uma vontade tremenda de falar em línguas, eu queria falar. E aí eu falei pra Deus, e eu comecei a orar pra Deus, falei assim, Deus, eu quero, e agora eu vou começar a fazer jejum. Aí eu orando, e aí eu começava a orar, falei assim, Deus, eu quero esse dom, eu quero esse dom, eu quero esse dom. E a playlist rolando, né, de música. E aí, por enquanto que eu tava orando, começou a tocar uma música da Isadora Pompeio. Eu não sei o nome da música, mas o que eu guardei da música é que ela fala bem no comecinho da música, vem me batizar, vem com seu fogo me batizar. Alguma coisa assim. Só que eu sei que quando ela falou isso, eu caí no chão e eu comecei a chorar. Eu falei, agora, eu sei, agora Deus vai me dar esse dom, agora Ele vai. Quando começou a tocar essa música, eu falei, é hoje. E aí eu ajoelhei no chão, eu levantei minha mão assim e eu comecei a pedir. Falei assim, Deus, me dá, igual uma criança chorando, igual uma criança querendo doce. Eu tava pedindo esse dom, e eu, Deus, me dá, me dá, me dá. E aí vinham as palavras na minha cabeça, só que eu estava insegura e eu achava que era coisa da minha cabeça. Só que naquele momento, eu pensei, eu vou seguir o que a pastora Stephanie me falou. Vou ignorar esses pensamentos de insegurança, esses pensamentos duvidosos e vou falar aquilo que tá na minha cabeça. E aí eu comecei a falar. Comecei a falar. Gente, do nada, quando eu comecei a falar, foi... Até eu não lembro o que eu falei exatamente, só que eu sei que foi em línguas, porque... Eu falei de palavras que eu nunca tinha falado na minha vida. Eu me tremia todinha, eu chorava, eu gritava. E eu falei assim, sabe, gente? E aí eu comecei a falar. E foi, gente, foi que foi. Foi a música inteira da Isadora Pompeio falando em línguas. Aleluia, gente. E foi muito incrível, sabe, gente? Foi muito incrível. E eu não imaginava que Deus iria me dar o dom naquele dia. Por quê? Porque a minha líder, quando ela... foi batizada, né, com o dom de falar em línguas, ela fez jejum, ela foi no monte, ela orou. Então, na minha cabeça, o que eu imaginava? Cara, pra Deus me dar o dom de falar em línguas, eu vou ter que ir fazer jejum na minha cabeça. Mas não, gente, eu pedi de todo o meu coração. E Deus conhece o nosso coração, o nosso interior. Ele sabia que ali eu tava com muita vontade de falar, entendeu? Então, assim, foi incrível mesmo. E é muito embaçado, gente, porque eu quero falar nesse vídeo o que eu queria ter escutado antes de ter falado em línguas. É assim, vai vir na sua cabeça palavras e você vai achar que são... Igual eu falei, você vai ficar inseguro, você vai achar que é coisa da sua cabeça e você, pelo menos eu tinha muito medo de falar aquelas palavras porque eu achava que eu estaria zombando com Deus, entendeu? Eu achava que se eu estivesse falando aquelas palavras, não iria ser as línguas, né? E eu estaria zombando com Deus. Então eu tinha muito medo de zombar com Ele, sabe? Não sei porquê, mas eu tinha esse medo de falar essas palavras e Ele achar que eu estou zombando com Ele. Só que não, entendeu? Um dia, aqui no meu quarto, outro dia, sem ser esse, eu tinha palavras na minha cabeça. E aí eu comecei a falar. Só que por tudo isso, pela insegurança, por eu achar que é coisa da minha cabeça e por eu achar que eu estaria zombando com Deus, eu parei.
porque eu não acreditei que era línguas, entendeu? Então, não chegou a ser, né? Eu comecei a falar e quando eu comecei eu já parei, porque eu fiquei com medo de tudo isso, entendeu? Então, gente, se vir essas palavras na sua cabeça, fale, que você vai ver que o Espírito Santo vai conduzir e vai derramar esse dom sobre a sua vida, entendeu? E assim, gente, foi uma experiência incrível, e eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês, tá? Tem várias outras experiências que aconteceu comigo com o Espírito Santo ao longo desse período, né, que eu não gravei o vídeo, e eu vou contar tudo aqui pra vocês, tá, meus queridos? E assim, gente, viva! E se você quer falar em línguas, peça com todo o seu coração para Deus, entendeu? Beijos, tchau, gente!